Gente, olha só, nós vamos agora diretamente para Brasília conversar com o José Maria Trindade, o homem das informações mais exclusivas desse país. Seja bem-vindo ao 3 em 1. Zé, é sempre bom ter você aqui com a gente. Você tem uma informação importante para passar para a gente em relação a esse atrito entre TSE e Ministério da Defesa, né, Zé? Seja bem-vindo. Salve, muito importante, viu? Muito boa tarde, Paulo. Um prazer estar aqui com o vizinho de programa, né? Sempre entre depois, no 3 em 1. Muito boa tarde a todos que participam. Olha, Paulo, desde o início há um prurido ali entre o Ministério da Defesa e o Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério da Defesa foi convidado para se integrar a esta comissão de transparência do Tribunal Superior Eleitoral. Mandou algumas, vamos dizer, considerações sobre o que viu no Ministério da Defesa, no Tribunal Superior Eleitoral, sobre as urnas eletrônicas, e aí entendeu o Ministério da Defesa de que houve um desdém por parte dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral com as informações e com as observações, fazem questão de dizer os integrantes do Ministério da Defesa, técnicas e não políticas. E aí, hoje, Paulo, protocolou no Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa, um documento muito robusto, muito forte, muito amplo, né? Com um resumo logo depois, um anexo, indicando ali situações em que o Tribunal Superior Eleitoral deve tomar muito cuidado. O primeiro cuidado é o seguinte: segundo a avaliação do Ministério do Exército, que mandou técnicos da área cibernética, é preciso um cuidado especial sobre a proteção interna. E aí o Ministério entendeu que há um cuidado do Tribunal Superior Eleitoral com ataques externos, mas não tem defesa para os ataques internos. E aí dizem os integrantes do Ministério da Defesa, é preciso um cuidado redobrado também internamente, porque são humanos, são pessoas que, apesar de funcionários públicos e tal, têm sim paixões e isso é muito perigoso. Então, o primeiro ponto é esse: cuidado com os ataques internos, que não há registros nesse sentido. Por outro lado, também há cuidados a serem tratados nas urnas eletrônicas. E aí, dizem os militares que avaliaram, os técnicos, de que as urnas, 39% delas não passaram por testes públicos. São urnas de 2020 e que ainda não passaram por testes públicos. Mais de 30% é um percentual muito grande nas eleições. Por outro lado, também é preciso apurar, aí dizem, seguir a lei eleitoral, fazer uma apuração pública dos votos de todo o país. E ainda o teste de integridade. O teste de integridade existe, né? São urnas escolhidas aleatoriamente no momento do pleito, antes da divisão, e ali eles analisam, votam nas urnas eletrônicas e em seguida conferem. Eu sabia que ele estava passando muito tempo no piano, mas eu tinha dúvida se podia chegar tão longe com o aplicativo. Os votos. Acontece que o Ministério indica que se houver um programa embutido na urna, ele pode identificar esse teste de integridade por falta de entrada da biometria de cada eleitor, né? Então é preciso esses cuidados, segundo esse documento, esse farto documento que foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral. Havia uma expectativa, uma dúvida, se os militares continuariam nesta comissão de transparência. E a resposta é sim. Eles continuam, dizem, reforçam que foram convidados para participar, estão fazendo o seu papel, torcem para uma eleição tranquila e no pós-eleição também, mas dizem que é preciso tomar esses cuidados. É este o documento protocolado no Tribunal Superior Eleitoral. Um documento muito grande, fiz um resumo. Ô Zé, graças ao seu trabalho e à sua influência em Brasília, a gente já está aqui, inclusive, com esse ofício do Ministério da Defesa. E, para mim, o ponto mais importante de todos os elencados aqui que você está trazendo para a gente é o ponto 14, que diz o seguinte: até o momento, reitero, no caso o ministro da Defesa, as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas por atenderem ao honroso convite do TSE para integrar a comissão. Ou seja, temos um imbróglio aí político muito claro colocado pelo ministro da Defesa, certo, Zé? 2 pontos aí. A palavra que eu mais escutei em todas as fontes é desdém.
dizem que as Forças Armadas foram desdenhadas com a resposta do Tribunal Superior Eleitoral, né, insinuando que não se tratavam de profissionais técnicos. E alguns insinuaram, inclusive, que o Ministério da Defesa mandou para essa comissão de transparência o pessoal de inteligência e não o pessoal técnico. Eles dizem não. Todos foram da área cibernética do Ministério do Exército e nenhum da área de inteligência. Por outro lado, eu vi a palavra irritação. É quando dizem que o Exército ou os militares atacam a democracia. E eles dizem não. O Exército, as Forças Armadas não atacam nem o sistema eleitoral e nem a democracia, mas querem uma eleição confiável para todos. Aí eu ouvi, até a Dona Maria, que mora num local muito longe, tem que confiar que o voto chegou ao seu destino. Muito bem, Zé, obrigado pela sua informação exclusiva em primeira mão aqui na Jovem Pan News e absolutamente urgente para você que nos acompanha, informação trazida pelo nosso Zé Maria Trindade, fresquinha diretamente de Brasília. Zé, qualquer novidade é só você chamar a gente. Perfeito, obrigado, Paulo. Valeu, Zé. Serrão, vou começar